Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Aline está com muitas saudades, viu? Meus amores, para começar a aula de hoje, Tia Aline, primeiro gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho de português. Tia Aline ficou muito orgulhosa de vocês pelo desempenho, tá? Vocês estão de parabéns. Continue sempre assim, dedicados, esforçados, tá? Empenhados. Tia Aline amou não somente a nota, né? Mas também a dedicação de vocês, viu? Vocês arrasaram. Continue sempre assim mesmo. Vocês estão brilhando. Enfim, meus amores, na aula de hoje nós vamos dar continuidade nos nossos conteúdos de segunda-feira. Segunda-feira, Tia Aline deixou algumas atividades do livro didático para vocês fazerem, certo? Vocês devem ter reparado que nós trabalhamos a ortografia, né, do C, do C cedilha e do SC. Só que lá no nosso livro, nas páginas 75 e 76, não havia textos, né, para a gente poder fazer leitura. Tinha mesmo, mas atividades. Tinha algumas frases explicativas lá, mas textos não havia. Então, o que a Tia Aline fez? Eu fiz alguns resuminhos para vocês sobre o que estava sendo tratado nessas páginas. Não somente nas páginas 75 e 76, mas também na página 77, tá? Porque hoje vocês vão trabalhar a página 77, né? Nós vamos dar continuidade aí nessas atividades. Hoje vocês vão finalizar essas atividades, vocês vão fazer a página 77, tá bom? Então, como lá não tinha textos para ser lidos, eu fiz esse esquema de resuminho aqui para vocês e também montei um texto complementar, que eu vou fazer a leitura, vou explicar e vocês vão ler também na casa aí de vocês e vão colar no caderno de português de sala de aula, tá bom? Então, o que eu vou ler aqui com vocês nesse esqueminha é o que tem lá no livro de vocês, tá? Então não se preocupem, porque tudo que, né, todas essas informações que eu vou passar para vocês aqui nesse esquema tem no livro de vocês. A Tia Aline só não vai explicar pelo livro porque eu achei melhor fazer através desse resumo, tá joia? É como se a Tia Aline estivesse fazendo um esquema lá no quadro da sala de aula, tá bom? Então, acompanhe aí com a Tia Aline, tá? Não vou dar muita ênfase, porque nós já estudamos a cedilha, né? Nós já vimos aí as regrinhas da cedilha e nós também já estudamos ortografia da letrinha C, né? Até mesmo no ano passado, enfim. E aí hoje nós só vamos rever algumas coisinhas, tá? Então vamos começar? Aqui nós vamos ver que palavras escritas com C, né? Quando acompanhadas, quando o C está acompanhado pelas vogais I, e também a cedilha quando acompanhada por A, O e U, e também palavras, né, onde o SC está acompanhado por E por I, eles têm o mesmo som, aquele som de C, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Palavras escritas com C. Quando C está acompanhado aqui, ó, por I e por E, ele vai ter um som de C, tá? Observem com a Tia Aline, ó. Vacina, macio, certo. Ele tem o som de C, tá? Fala-se C, mas se escreve com S, tá, amores? Não se escreve com C, não. Se escreve com S mesmo, tá? É o som de C, tá? E aqui, ó, regrinhas aqui do cedilha. Vamos refrescar a memória. O cedilha,
ele só pode vir acompanhado das vogais A, O e U. O cedilha não pode vir acompanhado das vogais E nem da vogal I, tá? Então, não pode vir acompanhado das vogais E e I, ok? E nós também não podemos começar uma palavra com a cedilha, tá bom? Então, a gente nunca inicia uma palavra com a cedilha, tá joia? Então, vamos verificar aqui, ó. Dançar, balanço, açúcar. Então, todas essas palavrinhas também têm um som de C, tá joia, amores? E aqui, ó, palavras escritas com SC. Só que palavras escritas com SC só vai ter o som de C se elas estiverem acompanhadas das vogais E e I, tá? Então, só vai ter som de C se o SC estiver acompanhado das vogais E e I, tá? Somente dessas duas vogais, que vai ter som de C, tá? Observe, ó, piscina, crescente, nascer. Então, tem som de C, ó. Piscina, crescente, nascer, tá? E outra observação aqui, ó. Não se inicia palavras com SC. Então, é o mesmo caso aí da cedilha. A gente não pode iniciar uma palavra com SC, tá bom? A gente pode iniciar uma palavra com C, mas com SC e cedilha não. Somente palavras estrangeiras, tá? Então, palavras assim, né? Americanas, europeias, né? Enfim. Daí por diante, podem sim, né, começar com SC. Agora, palavras né, portuguesas, não, tá bom? Então, a gente não pode começar uma palavra com SC, ok? Então, amores, dentro dessas regras que a Tia Aline falou aqui, nós vamos ter, né, o mesmo som de C. Então, quando o C vem acompanhado das vogais E e I, quando a cedilha vem acompanhada das vogais A, O e U, e quando o SC vem acompanhado das vogais E e I. Então, nesses casos, né, dentro dessas regras, nós vamos ter o mesmo som de C, tá? Então, amores, quando vocês forem escrever, cuidado aí para não confundir, tá? Porque vocês podem confundir. Ao invés de escrever palavras, né, que são escritas aí com SC, escrever somente com C. Palavras que são escritas com C, escrever com SC ou com cedilha, enfim. Então, vocês têm que ficar atentos aí na hora de escrever as palavrinhas, tá? Sempre escrever as palavrinhas corretamente. Tia, estou com dúvidas. Como que eu vou saber escrever corretamente a palavrinha? Se tiver um dicionário perto e puder utilizar o dicionário, né? Pesquisar no dicionário. Se não, é aquilo que a Tia Aline falou, né? Pronunciar a palavrinha mais de uma vez, escrever ela no rascunho, ou então, né? Sempre aí ficar atento, ter hábito de leituras, conhecer as palavrinhas, né? É assim que a gente vai aprendendo a escrever, tá bom? E é isso. Então, a Tia Aline quis aqui trazer para vocês algumas palavrinhas aí que têm o mesmo som, tá? O som de C, tá bom? Esse é o esboço que a Tia Aline fez. Tudo isso aqui que a Tia Aline leu para vocês tem no livro didático de vocês, tá? Nas páginas 75 e 76, tá bom? Agora, a Tia Aline
vai ler para vocês um texto complementar. Esse texto, vocês vão fazer a leitura também, vão colar no caderno de português de sala de aula, tá bom? Esse conteúdo, vocês vão ver também na página 77. Mas vocês não vão achar nenhum texto sobre ele na página 77, apenas a atividade, bom? Por isso que a tia Aline fez esse texto para vocês, tá? Por quê? Porque essas palavras escritas com SC confunde um pouquinho a nossa cabeça, tá? Nós vamos ver aqui que o SC ele pode ser tanto um dígrafo quanto um encontro consonantal, tá? Nós já estudamos o que é um dígrafo e também já estudamos o que é um encontro consonantal. E nós vamos ver aqui, então, essas duas hipóteses aí para o SC, tá joia? A Aline vai fazer a leitura e vai explicar, tá? Então, para a aula de hoje, vocês vão fazer as atividades da página 77, fazer a leitura deste texto complementar e colar ele no caderno de português de sala de aula. Bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Tá joia? Vamos começar? Palavras escritas com SC. Na língua portuguesa, existem diversas palavras escritas com SC. Segundo as regras fonéticas do português, a sequência SC pode ser considerada um dígrafo ou um encontro consonantal. SC é um dígrafo quando seguido das vogais E ou I, representando um único som, assumindo o valor fonético S. Então, amores, prestem atenção aqui com a tia Aline. O SC ele vai ser um dígrafo quando ele estiver seguido das vogais E e I. Então, quando ele estiver seguido das vogais E e I, ele vai representar um único som, ou seja, ele vai ter só um som. E qual que vai ser esse som? O som de S, tá? Ele vai ter só um som. Ele vai ser escrito assim com duas letrinhas, mas vai ser pronunciado apenas um som, tá? Então, vai sair da nossa boca apenas um som, tá joia? Exemplos. Nascer. Nascer. Ó, só saiu um som da nossa boca. Ó, no caso aqui da boca da tia Aline. Nascer. Piscina. Descida. Adolescente. Dentre outros, tá? Então, quando o SC estiver seguido das vogais E e I, vai sair apenas um som da nossa boca e esse som vai ser representado, né, pelo S enfim, e aí vai ter só um som mesmo, tá? E aí ele vai ser um dígrafo, tá bom? Só que aí nós temos uma segunda opção, tá? O SC, ele também pode ser um encontro consonantal. E ele vai ser um encontro consonantal quando ele for seguido das vogais A, O e U. E também quando ele for seguido das consoantes R e L, representando dois sons distintos. Então, quando o SC estiver seguido das vogais A, O e U e das consoantes R e L, ele vai representar dois sons distintos. O que são dois sons distintos? Dois sons diferentes. Então, quando o SC estiver, né, nestes casos aqui, ele vai representar dois sons diferentes, tá? Então, vamos lá, ó. Descoberta. Descoberta.
culpar, escrever, ofuscar, desclassificado. Então, presta atenção. Nesse segundo caso aqui, quando o SC é um encontro consonantal, a gente percebe que ele vai ter um som de S e de C, tá? Porque ele vai fazer o som de des, aqui, por exemplo, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, de descoberta, ó, des, tá vendo que ele tem o som do S, ó, des, e ele tem o som de C, ó, descoberta. Ó, desculpar. Aqui, ó, no terceiro exemplo, ó, tá vendo que tem o som do S, ó, escrever. Tá vendo que tem dois sons distintos, dois sons diferentes? Tá vendo? Ó, aqui no quarto exemplo, ó, ó, o S, ó, ofuscar. Então, ele tem dois sons diferentes. Ó, no desclassificar, ó, tá vendo? Ó, desclassificado. Então, observem. Quando o SC é um encontro consonantal, então, quando ele for classificado como um encontro consonantal, ele vai ter o som... Desculpa, ele vai ter dois sons distintos, dois sons diferentes. Então, nós vamos conseguir ouvir dois sons, tá? Dois sons diferentes, ok? Então, aqui, amores, é tranquilo. Quando ele for classificado como um encontro consonantal, a gente vai conseguir distinguir tranquilamente, porque a gente vai conseguir ouvir dois sons diferentes, tá? Já no dígrafo, que é aqui no primeiro caso, quando ele é seguido das vogais E e I, não, ele vai fazer apenas um som, ele vai ter, né, vai assumir o valor fonético do S, então também é super tranquilo, porque a gente também vai conseguir distinguir, porque ele vai fazer apenas um som. Ó, nascer, a gente não consegue ouvir dois sons diferentes, apenas um som, tá? Ó, piscina, apenas um som, descida, apenas um som, tá? Vocês só têm que tomar cuidado, porque não é a letra C aqui não, é SC, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, prestem atenção, o SC, ele pode ser classificado como um dígrafo e como um encontro consonantal. Quando ele é classificado como um dígrafo, ele vem seguido das vogais E e I e tem apenas um único som, que é representado como valor fonético do S. E quando ele é classificado como um encontro consonantal, ele pode ser seguido das vogais A, O e U e das consoantes R e L e vai representar dois sons diferentes, tá? Então, bom, eu acho super tranquilo, porque dá pra gente diferenciar, tá? No primeiro caso do dígrafo, um único som. No caso do encontro consonantal, dois sons diferentes, ok? Então, fiquem aí bem atentos quanto a isso, tá bom? E é isso, meus amores, que eu queria passar aqui para vocês hoje, tá? Tia Aline trouxe esse texto para vocês porque aqui no nosso livro didático realmente não tem, né, esse texto aqui para vocês observarem essas duas observações aí, né, que são extremamente importantes, tá bom? Então, deem uma lida aí novamente. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá bom? Por hoje é só. Então, façam aí as atividades da página 77, que tá super tranquilo. A aula de hoje é super tranquila, tá bom? Fiquem com Deus. Até nossa próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.